Você já sentiu um aperto no estômago toda vez que certa pessoa te chama? Não é paranoia, é intuição. Marco Aurélio dizia que perdemos mais tempo com pessoas erradas do que em qualquer outro erro da vida. E ele estava absolutamente certo. Nos próximos minutos, vou compartilhar 5 sinais que revelam quando uma amizade não é genuína. Não é sobre ser desconfiado. É sobre proteger sua paz interior usando sabedoria milenar aplicada ao mundo moderno. Se você aprecia conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento pessoal e filosofia aplicada, um like ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar. Agradeço o apoio. Vamos ser honestos. Você já se pegou fingindo entusiasmo ao ver a notificação de alguém que deveria ser importante para você? Aquela sensação estranha, meio pesada, que você não consegue explicar direito? Ou pior, você já cancelou compromissos com pessoas genuínas para não decepcionar alguém que, no fundo, você nem queria ver? Esse tipo de inversão de prioridades acontece quando perdemos a clareza sobre quem realmente merece nosso tempo. Eu passei anos ignorando esses sinais. Acreditava que ser um bom amigo significava estar sempre disponível, sempre compreensivo, sempre doando energia, mesmo quando não recebia nada em troca. Tinha uma lista mental de desculpas prontas. Ela está ocupada. Ele está passando por um momento difícil. Eu deveria ser mais compreensivo. E continuava investindo em relações que eram claramente unilaterais. O resultado? Exaustão emocional. Relacionamentos que drenavam ao invés de energizar. E pior, a sensação de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Tem um paradoxo moderno interessante. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e, ao mesmo tempo, tão solitários emocionalmente. Podemos ter 500 contatos no celular e nenhuma pessoa para ligar às 3 da manhã quando a vida desmorona. Foi estudando o estoicismo que encontrei clareza. Os filósofos estoicos tinham algo fascinante. Eles não evitavam relacionamentos, mas eram extremamente seletivos sobre onde investiam sua energia emocional. Sêneca escreveu algo poderoso. Associe-se apenas com pessoas que o tornem melhor. Não era arrogância, era sabedoria sobre conservação de energia vital. E aqui está o insight revolucionário. Você não tem obrigação moral de manter relações que te prejudicam. Bondade não significa autossacrifício infinito. Compaixão não significa aceitar ser tratado como opção. Hoje vamos explorar 5 sinais concretos que os estoicos usariam para avaliar a qualidade de uma amizade. Cada sinal vem com um teste prático que você pode aplicar nas próximas 48 horas. No final, você terá clareza. Não para julgar pessoas, mas para proteger sua paz. E, principalmente, para investir sua energia preciosa onde ela realmente frutifica. O primeiro sinal é sutil, mas devastador. A presença condicional. Deixa eu te dar um exemplo real. Tinha um amigo que sumia por semanas. Minhas mensagens, visualizadas, ignoradas. Mas no momento em que ele precisava de algo, uma indicação profissional, um favor, um contato, aparecia com mensagens longas, cheias de intimidade falsa. E eu caía, porque queria acreditar que a amizade era genuína. Marco Aurélio, governando um império, entendia profundamente sobre relações transacionais versus virtuosas. Ele escreveu: examine se alguém merece sua amizade antes de oferecê-la, não depois. Os estoicos ensinavam algo revolucionário. Você não pode controlar se alguém será recíproco, mas você pode controlar para quem você oferece sua energia. Essa é sua escolha, seu poder. Aqui está o teste prático para identificar esse padrão. Teste da reciprocidade em 48 horas. Nas próximas 2 semanas, observe quantas vezes você inicia conversas versus quantas vezes a pessoa inicia. Observe quando ela aparece.
nos momentos bons, nos ruins, ou apenas quando precisa de algo. Não é sobre pontuação mesquinha, é sobre reconhecer padrões. Uma amizade genuína não tem esse desequilíbrio óbvio. Pode haver fases, claro, todos temos momentos difíceis, mas o padrão consistente de aparecer apenas na necessidade, isso revela intenção. A questão estoica é: você está investindo virtude em alguém que não retribui? Isso não é generosidade, é desperdício de recurso limitado, sua energia vital. Faz sentido até aqui? O segundo sinal é ainda mais sutil. Aqueles que diminuem suas conquistas, disfarçando de preocupação realista. Você compartilha uma vitória, conseguiu uma promoção, iniciou um projeto pessoal, alcançou uma meta importante. E ao invés de celebração genuína, você ouve: "Ah, mas você tem certeza que vai conseguir conciliar? Isso não parece muito arriscado? Fulano tentou isso e não deu certo. Nossa, mas a responsabilidade vai aumentar muito, né?" E o pior, essas frases vêm embaladas em tom de cuidado. A pessoa até pode dizer: "Não leva a mal, estou só preocupado com você." Mas observe a energia. Sente aquele peso no ar? Aquela sensação de que sua alegria incomoda? Sêneca tinha experiência profunda com isso. Como conselheiro de imperadores, via constantemente pessoas que sorriam enquanto arquitetavam quedas. Ele escreveu: "Alguns simulam lealdade apenas para melhor posicionar suas traições." Soa duro, mas é verdade, e acontece mais frequentemente do que gostaríamos de admitir. A diferença entre preocupação genuína e inveja disfarçada está na intenção e na energia por trás das palavras. Preocupação genuína soa assim: "Estou feliz por você, essa é uma conquista incrível. Como posso ajudar? Quais são os desafios que você está prevendo? Vamos pensar juntos nas soluções." Inveja disfarçada soa assim: "Que legal, mas..." Lista extensa de razões pelas quais pode não funcionar. "Eu só não quero que você se decepcione." Percebe a diferença fundamental? Uma energiza e oferece suporte. Outra drena e semeia dúvida. Vou compartilhar algo pessoal que me marcou profundamente. Quando decidi criar este canal, compartilhei com algumas pessoas próximas. A reação foi absolutamente reveladora. Alguns disseram: "Incrível, finalmente, você tem tanto conhecimento para compartilhar. Como posso apoiar? Precisa de ajuda com edição, divulgação? O que você precisa?" Outros disseram: "YouTube, mas isso não está saturado? Você sabe quanto tempo leva para crescer um canal? A maioria não dá certo. Você sabia disso? E se não funcionar?" Ambos estavam tecnicamente corretos sobre os desafios. YouTube é competitivo. Crescer um canal leva tempo. Muitos não alcançam sucesso. Mas a energia era completamente oposta. Um grupo queria me elevar, me apoiar, celebrar comigo. Outro grupo queria me desencorajar, plantar dúvidas, diminuir o entusiasmo. E aqui está o que aprendi. Amigos verdadeiros te preparam para desafios, mas celebram tua coragem. Amigos falsos destacam dificuldades para que você desista. Epicteto, que passou de escravo a filósofo influente, enfrentando inveja constante de pessoas superiores em status, ensinava: "Mantenha distância daqueles que diminuem suas aspirações." Os pequenos sempre fazem isso. Os grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. Essa citação mudou minha perspectiva completamente. Pessoas que se sentem pequenas tentam diminuir outros para se sentir melhor. Pessoas que se sentem grandes querem elevar outros porque não se sentem ameaçadas. Teste da celebração em 7 dias. Nos próximos 7 dias, compartilhe uma conquista pequena com pessoas diferentes. Pode ser algo simples. Finalizou um livro, acordou cedo para exercitar, resolveu um problema difícil no trabalho.
Observe cuidadosamente as reações. Quem celebra genuinamente e pede detalhes. Quem minimiza com "ah, legal" e muda de assunto. Quem imediatamente encontra o "mais" ou problema potencial. Quem faz sobre si mesmo "ah, eu também fiz isso". As reações das pessoas às suas vitórias revelam exatamente quem realmente torce por você. Em um momento vou mostrar o terceiro sinal, mas quero que você absorva isso profundamente. Amigos verdadeiros se alegram com seu crescimento porque não veem isso como competição. Os falsos se sentem ameaçados porque veem a vida como jogo de soma zero. Se você sobe, eles imaginam que descem. O terceiro sinal é o mais doloroso de todos. Aqueles que somem exatamente quando você mais precisa. Os estoicos tinham um conceito fascinante e até brutal sobre a adversidade. Eles a viam como teste de caráter, não apenas do seu caráter, mas principalmente do caráter das pessoas ao seu redor. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar gravado em algum lugar visível de nossas vidas. A qualidade de um homem se revela não na prosperidade, mas na adversidade. E isso se aplica devastadoramente aos outros também, aos que estão ao nosso redor. Todos, sem exceção, temos pessoas que aparecem nas festas, nos momentos de alegria, quando somos interessantes, bem-sucedidos, energéticos, quando temos histórias boas para contar. Mas quantas dessas pessoas aparecem quando você está quebrado emocionalmente, quando perdeu o emprego, quando terminou um relacionamento de anos, quando está lutando com ansiedade ou depressão, quando não tem energia nem para responder mensagens? A diferença é absolutamente brutal. Vou te contar algo que me marcou profundamente e mudou completamente minha perspectiva sobre amizades. Há alguns anos, passei por um período extremamente difícil. Sem entrar em todos os detalhes, para preservar privacidade, foi o tipo de situação que testa absolutamente tudo: confiança em si mesmo, saúde mental, perspectiva de futuro, propósito. Naquela época, tinha um círculo de cerca de 15 pessoas que eu genuinamente considerava amigas próximas. Pessoas com quem saía regularmente, compartilhava momentos, conversava sobre vida. Sabe quantas realmente apareceram quando a crise bateu? 3. Apenas 3 pessoas. 3 pessoas que ligaram consistentemente, que perguntaram como você está de verdade e esperaram a resposta honesta, não a versão editada. Que ofereceram ajuda concreta sem esperar eu pedir. Que entenderam quando eu não tinha energia para socializar, mas me fizeram saber que estavam disponíveis. As outras 12 simplesmente sumiram, algumas de forma sutil, sempre muito ocupadas para conversar, sempre com desculpas prontas. Nossa, que fase, né? Vai passar. A gente se vê quando você melhorar. Outras, de forma mais direta, ghosting completo, visualizaram mensagens e nunca responderam, pararam de convidar para encontros, simplesmente apagaram minha existência enquanto eu estava vulnerável. E sabe o que foi ainda mais revelador e, sinceramente, revoltante? Quando a situação melhorou alguns meses depois, adivinha quem reapareceu no radar? Exatamente as 12, como se nada tivesse acontecido. Como se aqueles meses de ausência total não significassem nada. E aí, quanto tempo? Como você está? Vamos marcar algo. Zero reconhecimento da ausência, zero desculpas, zero consciência do abandono. Essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou na prática o que os estoicos pregavam teoricamente há milênios. A diversidade é o filtro natural mais eficaz que existe. Ela separa amigos verdadeiros de conhecidos convenientes. Separa substância de aparência. Sêneca, que foi exilado e perdeu tudo em certo momento da vida, tinha absoluta razão quando disse: prosperidade cria amigos, adversidade os testa. E olha,
Ele não estava sendo cínico, estava sendo realista baseado em experiência vivida. Agora, aqui está a parte importante e uma distinção crucial. Não estamos falando sobre pessoas que têm suas próprias crises simultâneas. Todos passamos por fases difíceis. Às vezes, alguém genuinamente não pode estar presente porque está lutando suas próprias batalhas intensas. E isso é completamente compreensível e válido. Estamos falando de padrões sistemáticos, de pessoas que estão perfeitamente disponíveis, ativas nas redes sociais, saindo com outras pessoas, vivendo normalmente, mas sistematicamente ocupadas demais quando você está precisando. Teste da adversidade em 30 dias. Observe com atenção quem está presente nos dias comuns. Nos dias sem brilho, quando você não tem conquistas para compartilhar, quando você não está performando bem, não crie drama artificial só para testar pessoas. Isso seria manipulação. Apenas observe genuinamente quem pergunta, como você está de verdade, versus quem pergunta, e aí tudo certo? Sem realmente querer uma resposta honesta. Observe quem nota quando você está quieto demais. Quem percebe quando algo está diferente. Quem se importa com os silêncios, não apenas com as palavras. Porque amigos falsos querem a versão editada, filtrada, alegre de você. Amigos verdadeiros querem você, dias bons, dias ruins, dias absolutamente medianos, onde você só precisa de presença silenciosa. Os estoicos nos ensinavam com veemência a valorizar qualidade sobre quantidade em absolutamente tudo, especialmente em relacionamentos. Marco Aurélio tinha milhares de súditos, mas pouquíssimos amigos reais. E ele sabia exatamente por quê. Melhor ter 3 amigos genuínos que aparecem na tempestade do que 15 superficiais que só surfam nas ondas calmas. Você já passou por algo assim? Já percebeu quem some quando você mais precisa? O quarto sinal é puramente transacional. Pessoas que te descartam assim que param de precisar de você. Esse é particularmente comum em ambientes profissionais, mas acontece em amizades também. A pessoa precisa da sua ajuda. Você oferece, investe tempo, energia, conhecimento. A pessoa consegue o que queria, a vaga, a conexão, o conhecimento, o favor, e então, silêncio. As mensagens ficam curtas, os encontros raros, o interesse evaporou. Marco Aurélio, cercado de pessoas que o queriam por poder e influência, desenvolveu um radar afiado para relações transacionais. Ele escreveu em suas meditações: observe como as pessoas agem quando não podem mais ganhar nada de você. Isso revela suas verdadeiras intenções. É brutal, mas verdadeiro. Aqui está a diferença fundamental: relação genuína, baseada em valores compartilhados, respeito mútuo, conexão real. Ajudar é consequência, não causa do relacionamento. Relação transacional, baseada em utilidade. Você é meio para um fim. Quando o fim é alcançado, o meio é descartado. A filosofia estoica nos ensina algo libertador aqui. Quando você identifica uma relação transacional, você não precisa se ofender. Ofensa pressupõe expectativa violada. Se você reconhece a natureza transacional desde o início, você ajusta suas expectativas. Pode até escolher participar, mas conscientemente, sem investimento emocional desproporcional. O problema surge quando confundimos transação com conexão. É teste da utilidade, experimento mental. Pense nas pessoas no seu círculo. Agora faça uma pergunta honesta. Se eu perdesse tudo que tenho, posição, recursos, conexões, quantas dessas pessoas ainda estariam presentes? Não precisa responder em voz alta. Apenas observe a resposta que surge internamente. E aqui está o insight estoico poderoso. As pessoas que ficariam são as que merecem seu investimento emocional profundo. As outras, você pode se relacionar, ser cordial, até cooperar,
mas guarde sua vulnerabilidade e confiança para quem provou merecê-las. Epicteto, que literalmente foi descartado após servir seus propósitos como escravo, ensinava: nunca confunda utilidade com amizade. Uma serve propósitos, outra nutre a alma. O quinto e último sinal: a incapacidade de celebrar genuinamente suas vitórias. Esse conecta com o sinal 2, mas vai mais fundo. Não é apenas minimizar conquistas. É a completa ausência de alegria genuína pelo seu sucesso. Você conquistou algo significativo e percebe que precisa diminuir sua própria alegria ao compartilhar, porque a outra pessoa claramente não se importa, ou, pior, fica desconfortável. Isso é profundamente tóxico. Epicteto ensinava que amigos verdadeiros deveriam elevar uns aos outros, não competir. Ele dizia: em uma amizade virtuosa, o sucesso de um é celebrado por ambos, pois ambos compartilham o compromisso com a excelência. Pensa nisso. Quando alguém que você ama genuinamente tem uma vitória, como você se sente? Se a amizade é real, você sente alegria, verdadeira alegria, porque o bem-estar deles importa para você. Agora inverte. Como as pessoas reagem às suas vitórias? Tem uma métrica simples, mas poderosa aqui: teste do espelho emocional. Quando você compartilha uma boa notícia, a pessoa ilumina, faz perguntas, quer detalhes, celebra, ou dá uma resposta genérica e muda de assunto, minimiza ou encontra o mas, fica visivelmente desconfortável. A resposta te diz tudo. Uma amizade genuína tem celebração mútua. Você comemora as vitórias deles, eles comemoram as suas. Não há competição tóxica, não há inveja disfarçada. A genuína alegria pelo crescimento do outro. Sêneca observou algo lindo sobre isso. A verdadeira amizade se reconhece pela capacidade de compartilhar alegrias sem diminuí-las e tristezas sem ampliá-las. Se você sente que precisa esconder suas vitórias ou diminuir suas conquistas para manter uma amizade, você não tem uma amizade. Você tem uma relação baseada em competição disfarçada de companheirismo. E os estoicos diriam: você merece melhor. Vamos sintetizar o que exploramos. Os 5 sinais de amizade falsa: presença apenas quando precisam de você, inveja disfarçada de preocupação, ausência nos momentos difíceis, descarte após conseguir o que queriam, incapacidade de celebrar genuinamente suas vitórias. Agora, a parte crucial: o que fazer com essa informação? Os estoicos não defendiam cortar pessoas impulsivamente. Eles defendiam consciência e escolha deliberada. Passo 1. Observação. Identifique os padrões sem julgamento emocional intenso. Apenas observe. Passo 2. Avaliação. Pergunte-se: essa pessoa contribui para minha virtude ou drena minha energia vital? Passo 3. Decisão consciente. Você controla seu investimento emocional. Pode escolher distanciar-se gradualmente, manter relação superficial sem vulnerabilidade, ou, se apropriado, ter conversa honesta sobre expectativas. Passo 4. Aceitação. Aceite que nem todas as relações são profundas. E tudo bem. Qualidade sobre quantidade. Marco Aurélio resumiu perfeitamente: não desperdice o tempo que resta argumentando sobre como um homem bom deveria ser. Seja um, e escolha a companhia que reflete isso. Prática semanal. Dedique 15 minutos toda semana para refletir. Quem energiza você? Quem drena você? Onde está investindo energia que não retorna? Quais relações merecem cultivo? Escreva. Observe padrões. Ajuste conscientemente. Se até aqui este conteúdo agregou valor para você, deixar um like me ajuda a entender que estou no caminho certo e permite que mais pessoas encontrem essas reflexões. Agradeço genuinamente.
Vou encerrar com uma perspectiva que mudou completamente minha relação com amizades. Proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria. Você tem tempo e energia limitados. Como você os investe determina a qualidade da sua vida. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Quando você escolhe conscientemente onde coloca sua energia emocional, você não está sendo frio, você está sendo sábio. Amizades genuínas existem, são raras, mas existem, e elas valem infinitamente mais que dezenas de conexões superficiais que drenam sua alma. Você merece relações que elevam, que celebram, que permanecem, que nutrem, e você tem total controle. Você está se matando lentamente, e o pior é que você nem percebe. Cada vez que você pensa que com sua idade já deveria ter conquistado algo, seu cérebro libera cortisol. Cada vez que você se odeia por descansar, você envelhece mais rápido, literalmente. Estudos mostram que pessoas com autocrítica destrutiva têm 40% mais chances de desenvolver ansiedade crônica e perdem, em média, 10 anos de vida saudável. 10 anos. Mas existe uma saída. E ela foi descoberta há 2000 anos por homens que enfrentaram coisas muito piores que você e eu. Eles encontraram paz no meio do caos total. Se você quer que eu continue fazendo conteúdos assim, deixe o seu sinal de positivo agora. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como você se relaciona com você mesmo. E no final, eu tenho um exercício de 60 segundos que você pode fazer hoje e sentir a diferença imediatamente. Note agora o seguinte. Deixe-me te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes essa semana você cancelou um plano porque achou que não merecia descansar antes de terminar tudo? Quantas vezes rolou a rede social às 23 horas comparando sua vida com ex-colegas da escola? Quantas vezes pensou que com sua idade já deveria ter conquistado mais? Quantas vezes recebeu um elogio, mas só conseguiu pensar que poderia ter feito melhor? Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, você está fazendo parte de uma epidemia silenciosa, a epidemia da autocobrança destrutiva. Considere comigo, você acorda e já sente aquele peso no peito. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já começou a lista, dizendo que você não fez isso, que você atrasou aquilo, ou que você deveria ter feito outra coisa. É uma voz interna que transforma cada erro em tragédia, cada pausa em fracasso e cada momento de descanso em culpa. Você trabalha até a exaustão e, quando finalmente para respirar, sente culpa. Você pensa que poderia estar produzindo, crescendo, ou que está desperdiçando tempo. Sabe o que é mais cruel? Você faz isso achando que está se motivando e achando que essa pressão constante vai te levar a algum lugar. Mas a única coisa que essa autocobrança está fazendo é te drenar completamente. Existe um custo invisível que ninguém te conta. Vou te contar uma coisa que a neurociência descobriu recentemente e que é brutal. Quando você vive em estado constante de autocrítica, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça real. Ele não consegue distinguir entre um predador te atacando e você atacando você mesmo. O resultado é cortisol constante, inflamação crônica e sistema imunológico comprometido. Você literalmente envelhece mais rápido quando vive se cobrando. Mas espere, pois piora. Isso não afeta só sua saúde física, seus relacionamentos também sofrem. Porque quando você não se perdoa, você também não perdoa os outros. Quando você se cobra perfeição, você cobra a perfeição de todo mundo ao seu redor. Você se afasta das pessoas que ama, porque no fundo você acha que não merece amor até estar pronto ou até ser suficiente. E tem um paradoxo cruel nisso tudo. Quanto mais você se cobra para fazer mais, menos você realmente faz, porque a paralisia do perfeccionismo te trava.
Você não começa projetos porque tem medo de não fazer perfeito e não arrisca porque tem medo de falhar. Então, você fica preso, trabalhando muito, mas progredindo pouco. Você fica exausto, mas vazio, ocupado, mas sem direção. E aquela pergunta não sai da sua cabeça sobre por que você se sente sempre atrasado na vida. A verdade é que você não está atrasado, você está na prisão errada. Uma prisão que você mesmo construiu com barras feitas de palavras como deveria, preciso e tenho que. Você está lutando a batalha errada, mas agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso. Havia um homem que nasceu escravo, literalmente. Seu nome era Epicteto. Ele foi espancado, humilhado e tratado como propriedade. Mas esse homem descobriu algo que o libertou completamente. Não fisicamente, o que levou anos, mas mentalmente ele era mais livre que o imperador. E o que ele descobriu foi isto. Existem duas categorias de coisas na vida, apenas duas. Primeira categoria, o que depende de você. Segunda categoria, o que não depende de você. Parece óbvio, mas espere, porque 99% das pessoas vivem confundindo essas duas categorias. E essa confusão é a raiz de todo sofrimento desnecessário. Note o seguinte: o que realmente depende de você? Suas ações, suas escolhas, seus valores, sua resposta às situações, seu esforço, sua intenção e sua perspectiva. Isso você controla 100%. Agora, o que não depende de você? Os resultados finais, a opinião dos outros, o passado, o futuro, o clima, a economia, se vão te promover ou se vão te amar de volta. Você não controla quantas curtidas seu post vai ter ou se algo vai dar certo. Você não controla nada disso. Zero. E aqui está onde tudo muda. Você está gastando 80% da sua energia mental preocupado com coisas da segunda categoria, coisas que você não controla. Você se cobra porque seu projeto não deu o resultado esperado, mas você não controla o resultado. Você só controla o esforço que você coloca nele. Você se sente mal porque alguém te criticou, mas você não controla a opinião dela. Você só controla como você responde a essa crítica. Você se martiriza porque desperdiçou anos da sua vida, mas você não controla o passado. Você só controla o que você faz agora. Foque no que você controla e solte o resto. Entende a diferença? Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época e imperador de Roma, escreveu no seu diário pessoal que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ele disse para você realizar isso e então encontrará força. Ele estava falando exatamente disso. O único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente, seu caráter e suas escolhas. Nada mais. Então, quando você se cobra por coisas que não estão sob seu controle, você está literalmente desperdiçando sua energia vital. Você está tentando mover montanhas com a mente. Imagine um arqueiro. Ele controla 3 coisas: sua postura, sua mira e a força que ele puxa o arco. Ele não controla o vento, a temperatura, ou se a flecha vai acertar exatamente o centro do alvo. Se ele ficar obcecado com o vento, ele vai errar. Se ele focar apenas no que ele controla, postura, mira e força, suas chances de acertar multiplicam. Você é o arqueiro. Escolha onde focar. Agora me responda. Onde você está focando sua energia? Certo, agora vamos ao que interessa. Como você aplica isso na prática, na sua vida hoje? Eu vou te dar 5 mudanças de perspectiva que vão transformar completamente como você se relaciona com a autocobrança. Primeira mudança: separe esforço de resultado. Você está se cobrando pelo resultado? Pare agora. Você não controla resultado. Se você enviou 50 currículos e não foi chamado, saiba que você controla a qualidade do currículo e o número de envios, mas não controla quem vai chamar.
Cobrar-se pelo resultado é se cobrar pelo incontrolável, e isso é uma insanidade. Nova regra: avalie-se pelo seu esforço, pela sua consistência e pela sua intenção. O resultado é consequência, não é métrica de valor. Se você deu o seu melhor com as ferramentas que tinha naquele momento, você fez o suficiente, ponto final. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Você faz uma postagem nas redes sociais. Você controla o conteúdo, a qualidade e quando vai postar. Você não controla quantas curtidas vai ter, quem vai compartilhar ou se vai viralizar. Se você se cobra pelas curtidas, você entregou seu poder para variáveis que você não controla, como o algoritmo, tempo e o humor das pessoas naquele dia. Mas se você se avalia pela qualidade do conteúdo, pelo esforço que colocou e pela autenticidade, você mantém seu poder, porque isso sim depende de você. Marco Aurélio comandava exércitos, mas ele sabia que controlava a estratégia, o treinamento e a liderança, mas não controlava se iriam vencer. O clima pode mudar, traições podem acontecer e existem variáveis infinitas. Ele focava no que controlava e, paradoxalmente, isso aumentava suas chances de vitória. Você quer resultados melhores? Pare de focar neles. Foque no processo. Os resultados vêm como consequência natural de um processo consistente. Segunda mudança: sua autocobrança está roubando sua ação. Aqui fica interessante. Você acha que se cobrar te motiva? Eu te digo uma coisa: isso te paralisa. Sabe quando você não começa aquele projeto porque não está bom o suficiente? Isso é a autocobrança te sabotando. Os estoicos tinham um conceito brutal: a ação imperfeita é infinitamente melhor que a perfeição adiada. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas sim que é porque não ousamos que elas são difíceis. Você está esperando estar pronto para começar, mas você nunca vai estar pronto. Ninguém está. Então faça a versão 0.1. Faça de forma ruim, imperfeita ou apenas boa o suficiente por agora, porque a versão 0.1 na rua é melhor que a versão 10.0 na sua cabeça. Ação é maior que perfeição. Deixe-me te contar o que acontece na prática. Você tem uma ideia para um negócio, mas pensa que precisa do logotipo perfeito, do site perfeito e do produto perfeito. Então você passa 6 meses planejando. E aí alguém lança a mesma ideia, de forma imperfeita, mas lançou. Sabe a diferença entre essa pessoa e você? Ela não esperou permissão da perfeição, ela agiu. Epicteto tinha uma máxima poderosa sobre primeiro dizer a si mesmo o que você quer ser, e então fazer o que tem que fazer. Ele não disse para se preparar infinitamente para fazer, ele disse simplesmente para fazer. Preparação infinita é procrastinação disfarçada. Você sabe quantos livros nunca foram escritos porque o autor queria que fossem perfeitos? Quantos negócios nunca saíram do papel? Ou quantos relacionamentos nunca começaram? Infinitos, porque as pessoas confundem perfeccionismo com excelência. Excelência é fazer o melhor possível agora. Perfeccionismo é nunca ser suficiente. Um te move para frente, o outro te mantém preso. Então, qual é o próximo passo? Identifique uma coisa que você está adiando por perfeccionismo, apenas uma. E nas próximas 24 horas, faça a versão suficientemente boa. Não perfeita, apenas suficiente. Envie aquele e-mail, grave aquele vídeo, comece aquele projeto ou marque aquela conversa. 20% de perfeição com 100% de ação vale mais que 100% de perfeição com 0% de ação. Terceira mudança, a armadilha da comparação digital. Note esta estatística. Uma pessoa comum verifica as redes sociais 150 vezes por dia. E em cada verificação existe comparação. Você vê o apartamento novo de alguém, a viagem de outra pessoa,
o corpo perfeito, o relacionamento perfeito ou o sucesso da noite para o dia. E você pensa que deveria estar ali também, mas você está comparando sua vida inteira com os momentos editados dos outros. Marco Aurélio não tinha redes sociais, mas ele tinha a corte romana inteira para se comparar. Ele escreveu que o que não te machuca te torna mais forte, se você não deixar que te machuque. A comparação só te machuca se você permitir e se você der poder a ela. Você não está competindo com ninguém. Nova perspectiva. A única comparação válida é você hoje contra você ontem. Melhorou 1%? É o suficiente. Desafio prático. Passe 7 dias sem abrir redes sociais de inspiração ou sucesso. Substitua por 10 minutos lendo o livro Meditações de Marco Aurélio. Volte aqui nos comentários e conte como foi. Comente aceito se você vai fazer. Quarta mudança. Amor fati. O amor ao destino. Essa aqui é poderosa. Os estoicos não apenas aceitavam o que acontecia, eles amavam o que acontecia. Amor fati significa não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Espere, como assim amar o sofrimento? Não é isso. É transformar o pensamento de que isso não deveria estar acontecendo para o pensamento de que isso está acontecendo e como eu posso usar isso. Imagine a vida como um rio. Algumas coisas são pedras que bloqueiam o fluxo. Você não pode remover a pedra. Você tem duas escolhas: ficar brigando com a pedra, criando turbulência e se esgotando, ou fluir ao redor dela. A água não luta contra a pedra, ela se adapta. E, eventualmente, com tempo suficiente, a água molda até a pedra. Seja como a água, não seja resistência. Deixe-me te dar um exemplo real. Você perde o emprego. Isso acontece. É um fato consumado. Você tem duas reações possíveis. Reação número 1. A resistência. Você pensa que isso não deveria ter acontecido, que é injusto. Se pergunta por que com você e acha que sua vida acabou. O resultado é que você sofre pela perda do emprego e sofre pela resistência à perda. É um sofrimento duplo. Reação número 2. O amor fati. Você aceita que aconteceu e que não pode mudar, mas decide usar isso. Pensa que talvez esse emprego estivesse te mantendo em uma zona de conforto e que talvez isso seja o empurrão que você precisava para mudar de área, para empreender ou para se requalificar. É a mesma situação, mas com interpretações opostas e resultados completamente diferentes. Marco Aurélio estava constantemente em guerra, lidando com traições, com doenças e com perdas. Mas ele escreveu que o impedimento à ação avança a ação, e que o que fica no caminho se torna o caminho. Ouça de novo, o que fica no caminho se torna o caminho. O obstáculo não é apenas algo para superar, é a ferramenta da transformação. Você não cresce apesar dos obstáculos, você cresce por causa deles. O obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Aplicação prática. Quando algo ruim acontecer hoje, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo com você, pergunte por que isso está acontecendo para você e o que pode aprender. Isso muda tudo. Porque nessa mudança de pergunta, você passa de vítima das circunstâncias para arquiteto da sua resposta. E isso você controla. Quinta mudança, o custo invisível da autocrítica. Esta é talvez a mais importante. Sua autocrítica constante tem um preço que você não vê. Cada pensamento autodepreciativo é uma gota de veneno que você toma voluntariamente. A neurociência moderna comprovou que pensamentos negativos repetidos criam trilhas neurais. Você literalmente reprograma seu cérebro para sofrer mais. Mas tem uma boa notícia: isso funciona nos dois sentidos. Você pode reprogramar para a paz. Você não controla o primeiro pensamento, mas controla o segundo. Epicteto disse algo revolucionário sobre não serem os eventos que perturbam as pessoas, mas sim seus julgamentos sobre eles.
Quando você erra algo, o primeiro pensamento pode ser que você é um fracasso. Você não controla esse primeiro pensamento, ele é automático, mas você controla o segundo pensamento. Ele pode ser que isso não é verdade, que você cometeu um erro, mas não é um erro. Essa distinção é a sua liberdade. Note como isso funciona na prática. Você apresenta um projeto no trabalho e alguém critica. O pensamento automático é que você é incompetente e que todo mundo viu que você é uma fraude. Você não escolheu esse pensamento, ele veio. Mas agora você tem uma escolha. O segundo pensamento pode ter a opção A, da autocrítica, onde você aceita que é incompetente e que sempre falha. Ou pode ter a opção B, a estoica, onde você entende que uma pessoa deu um feedback e que isso não define sua competência. Você se pergunta se pode usar isso para melhorar e entende que isso não significa que você é uma fraude. Mesma situação externa, zero mudança no que aconteceu, mas uma mudança total na experiência interna. Entre o primeiro e o segundo pensamento está sua liberdade. Marco Aurélio era constantemente criticado por senadores, generais e cidadãos. Como ele lidava com isso? Ele escreveu que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ele não disse que nossa vida é o que os eventos fazem dela, mas sim nossos pensamentos. Você tem mais poder do que imagina, porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está sua liberdade de escolher como interpretar. E aqui está o exercício mais transformador que você pode fazer. Nos próximos 3 dias, carregue um caderninho pequeno. Toda vez que você tiver um pensamento autodepreciativo, anote. Ao lado, responda uma pergunta sobre se esse pensamento te aproxima ou te afasta dos seus objetivos. Você vai descobrir que 100% deles te afastam, sem exceções. Autocrítica nunca construiu nada, nunca criou nada e nunca melhorou ninguém. O que constrói é a autocompaixão somada à ação direcionada. Você pode ser gentil consigo mesmo e buscar a excelência, pois eles não são opostos, são aliados. Deixe-me ser bem honesto com você, porque eu preciso te contar de onde eu falo isso. Eu nem sempre entendi essas coisas. Teve uma época em que eu era exatamente o oposto. Eu lembro de um período específico da minha vida onde eu acordava às 5 horas da manhã e trabalhava até a meia-noite, 7 dias por semana. Eu achava que se eu parasse, eu estava falhando. Nos finais de semana, eu sentia culpa e pensava que deveria estar produzindo. Eu via o descanso como fraqueza e achava que pessoas bem-sucedidas não descansavam. Eu tinha 26 anos e já sentia que estava atrasado na vida. Olhava pessoas da minha idade que já tinham conquistado mais e me odiava por não estar no mesmo nível. E sabe o que aconteceu? Eu entrei em esgotamento total. Não o tipo de esgotamento que você descansa e melhora, mas o tipo que te apaga completamente. Eu não conseguia sair da cama, não por preguiça, mas por exaustão existencial. Meu corpo literalmente se recusava a continuar. E então veio a parte mais difícil, a culpa de estar esgotado. Eu pensava que era fraco por não aguentar trabalhar direito. Foi nesse fundo do poço que eu me deparei com Marco Aurélio, por acaso ou talvez não. Eu li uma frase que parou minha mente sobre como você sempre tem a opção de não ter opinião, e algo clicou. Eu estava criando meu próprio sofrimento com minhas opiniões sobre mim, com minha interpretação sobre estar atrasado e com minha crença de que descanso era fraqueza. Então eu comecei um experimento. Durante 30 dias, toda vez que eu sentisse autocobrança, eu iria pausar e perguntar se aquilo dependia de mim ou não. Sobre estar atrasado na vida, eu entendi que não dependia de mim, pois atrasado comparado a quem? Era um cronograma fictício que eu inventei. Sobre a ideia de que eu deveria estar mais avançado, entendi que também não dependia de mim, pois era baseado em qual métrica e definida por quem. Os primeiros dias foram horríveis.
Toda fibra do meu ser queria voltar à autocobrança, era um vício. Mas algo começou a mudar de forma pequena e gradual. Em vez de me cobrar por acordar tarde durante a recuperação, eu pensava que meu corpo estava se recuperando e que aquilo era o trabalho agora. Em vez de me odiar por não estar produzindo, eu perguntava se estava fazendo o meu melhor com a energia que eu tinha hoje. Se a resposta fosse sim, era o suficiente. 6 meses depois, eu estava diferente. Não estava perfeito e ainda tinha dias ruins, mas a relação comigo mesmo foi completamente transformada. Hoje eu ainda me pego buscando validação externa e ainda tenho momentos de autocobrança. A diferença é que agora eu reconheço e redireciono. O progresso é melhor que a perfeição. Não sou livre de pensamentos negativos. Sou livre para escolher quais pensamentos seguir. E essa liberdade está disponível para você agora. Certo, chegou a hora. Eu prometi um exercício prático de 60 segundos e aqui está ele. Exercício sobre controle real. Pause o que estiver fazendo agora e pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular. Faça 2 colunas. Na coluna 1, escreva o que eu controlo 100% hoje. Na coluna 2, escreva o que eu não controlo. Agora pense em qual é a única coisa que está tirando sua paz mental agora e escreva. É ansiedade sobre o futuro? Coluna 2, você não controla. É raiva de algo que alguém fez? Coluna 2, você não controla a ação dela. É culpa sobre o passado? Coluna 2, você não controla o que já passou. É frustração por não ter resultados? Coluna 2, você não controla o resultado. Agora olhe para a coluna 2 e risque mentalmente tudo. Se você não controla, não é seu trabalho se preocupar. Na coluna 1, o que você controla? Suas ações de hoje, seu esforço, sua resposta e sua próxima escolha. Foque aí, apenas aí. Desafio de 7 dias. Toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou raiva, faça uma pergunta sobre se isso está sob seu controle. Se não está, respire fundo e redirecione. Haja no que está sob seu controle. Se está, então haja. Simples assim. Quero que você faça uma coisa agora. Comente aqui embaixo as palavras dia 1, estoico, e volte aqui nos próximos 7 dias para atualizar para dia 2, dia 3, até o dia 7. Vamos criar compromisso juntos e provar que isso funciona. Quem topa? Comente dia 1 agora. E note que se isso fez sentido até aqui e se você sentiu que valeu seu tempo, deixe o seu sinal de positivo. Porque isso me mostra que devo continuar fazendo conteúdos assim. Não é sobre o algoritmo, é sobre saber que tem gente transformando conhecimento em ação real. Então, recapitulando rapidamente, você não controla resultados, opiniões, passado ou futuro. Só controla suas ações e respostas. A autocobrança não te motiva, ela te paralisa. A comparação digital é comparar sua vida inteira com momentos editados de outras pessoas. O amor fati transforma o não deveria em está acontecendo e como eu uso isso. A autocrítica constante te envelhece e te afasta de quem você quer ser. No fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção e não no piloto automático. E você tem tudo o que precisa para começar, não amanhã e não na segunda-feira, mas agora. Este momento é tudo o que você tem, então use bem. Se esse conteúdo agregou algo para você e se você sente que valeu seu tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana eu trago novos conteúdos.